Êxodo capítulo 12, versículos 21 ao 24, está escrito assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai o sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã ou até ao amanhecer, segundo cada tradução de Bíblia. Porque, meus irmãos, o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Agora, meus irmãos, eu quero ler com vocês o Evangelho escrito por João, para nós concluirmos o nosso embasamento bíblico para esta noite. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 3:16 está escrito também: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, quando nós falamos de família, nós falamos de pessoas imperfeitas que lutam para conviver em paz. Quando nós falamos de família, nós falamos de pessoas que têm seus defeitos específicos, mas que procuram a paz para viver bem. E sabemos que o propósito da família é um propósito bíblico. Deus constituiu a família. Foi Deus que ergueu os seus princípios a questão da união familiar, união matrimonial. E a Bíblia defende que a família, todos nós sabemos, isso aí é prático, isso aí é universal, é composta, biblicamente falando, não segundo as ideologias do mundo. Biblicamente falando, e o padrão correto que Deus aprova e apoia, um homem e uma mulher. Como também a Constituição Federal atesta que a família é formada por um casal composto por um homem e por uma mulher. Por mais que os projetos de lei queiram mudar isso, mas a Bíblia autentica e testifica esta verdade. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Diante disso, meus queridos irmãos, meditando no texto que nós lemos na noite de hoje, eu quero meditar com vocês sobre um tema: o Cordeiro e a família jamais podem se separar. Repitam comigo: o Cordeiro e a família, jamais podem se separar. O cenário que nós iremos meditar nesta noite é o seguinte: olhe bem para cá para você entender a palavra. O livro do Êxodo, para vocês que são crentes, vocês vão entender de forma melhor. Mas para aqueles que não são crentes, eu preciso explicar isso. Êxodo significa saída. Quando lemos a Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Penta, 5, teuco de rolos, ou de livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. O livro do Êxodo é o segundo livro que está inserido no Antigo Testamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Gênesis, depois vem o livro do Êxodo. Gênesis é o livro da criação e do desenvolvimento do patriarcado, Abraão, Isaac e Jacó e seus sucessores patriarcais. O livro do Êxodo é um livro que fala de saída. Saída de quem? Do povo de Deus, que estava escravo no Egito. Quando lemos a Bíblia, irmãos, percebemos que por cerca de 430 anos, o povo de Deus, os hebreus, estavam presos sob o comando de Faraó no Egito. Lendo a Bíblia, entendemos que Deus
levanta-se e põe um fim sobre esta escravidão, levantando o homem por nome de Moisés. Moisés, o grande legislador, o grande profeta de Deus, erguido para tirar o seu povo da mão dos egípcios, ou da mão do faraó, ou da mão da escravidão. Quando lemos sobre Moisés, Moisés vai, de início ele tem a chamada de Deus. Ele não se vê como alguém capaz, porque tem horas que é assim, tem horas que nós não nos enxergamos capazes de fazer o que Deus manda. Com Moisés não foi diferente. Ele se vê incapaz, ele quer recuar, só que ele obedece e vai para o Egito. Quando ele chega diante de Faraó, Deus se apresenta por intermédio de Moisés, e 10 pragas são lançadas contra o Egito. Quantas pragas? 10. Quantas pragas, irmãos? 10 pragas. Isso mesmo, crianças, olhem bem para cá, prestem bem atenção, parabéns. 10 pragas são lançadas no Egito. De tantas pragas que foram lançadas, a última praga seria, meus irmãos, a morte de todos os primogênitos do Egito. Mas por que, mortais, Deus lançou 10 pragas sobre os egípcios? Porque os egípcios perseguiram e massacraram os hebreus, humilharam os hebreus, blasfemaram contra o Deus dos hebreus. E a saída dos hebreus do cativeiro era uma promessa. E Deus, ele inicia a obra e ele completa. Foi cantado aqui nesta noite pela irmã Jaqueline. Então, antes que Deus enviasse a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, Deus falou com Moisés. Quando Deus ele orienta Moisés sobre algumas regras, ele agora vai falar sobre a questão da proteção da família. Essa proteção da família, orientada por Deus por intermédio de Moisés, era a seguinte: Moisés, tu irás falar com o povo para que eles façam as seguintes questões. Primeiro, Moisés, você vai falar com eles para que eles se reúnam nas suas casas. Digam comigo: se reunir em casa. Se reunir em casa. Segundo, Moisés, eles vão se reunir em casa e vão preparar uma janta. Essa janta vai ser o seguinte: mate um cordeiro, ou mate uma ovelha, mate um carneiro. Vocês vão matar esse carneiro e vão derramar o sangue do carneiro e passar sobre a porta, sobre os umbrais da porta. Olhe bem para cá, para essa coluna. Passará nos umbrais da porta, ou seja, se for nessa visão que você está me vendo aqui no púlpito, é os familiares passando sangue nessa coluna em cima e na coluna do lado esquerdo, que é o seu lado direito. Quem está entendendo? Depois, Moisés, se o povo, a família, estiver dentro de casa com o sangue da ovelha ou o sangue do cordeiro passado nos umbrais da porta, na verga da porta, por que não no chão, Thales? Porque não poderia ser pisado. Então entenda: sangue na porta, família dentro de casa reunida, e o resto do cordeiro eles iriam comer. Olhe bem para cá: família unida, comida na mesa, sangue na porta, porta fechada. Glória a Deus. Quais são as verdades que nós iremos entender? Primeira verdade, que eu vou desmistificar algumas coisas que a sociedade prega sobre a questão da Páscoa. Olhe bem para cá: a Páscoa que passou recentemente não tem nada a ver, meu irmão, com chocolate. Isso aí é oriundo do paganismo e da questão do mercado, de circulação de mercadorias e serviços. Páscoa, à luz da Bíblia, começa aqui. Êxodo capítulo 12. A instituição da verdadeira e única Páscoa legitimamente bíblica acontece aqui. Por quê? Porque a palavra Páscoa significa passar. Do hebraico, do original, é pensar ou passar. Deus está reunindo a família em casa para eles comerem o cordeiro,
para dizerem para eles: a partir desta noite haverá libertação de vocês do Egito. Então, o que significa Páscoa e Montares? Qualquer Bíblia que você lê, tanto a Bíblia dos evangélicos, ou outra Bíblia de outra denominação que você leia, que tem o Antigo e o Novo Testamento, vai falar sobre isso. Então Deus estabelece a Páscoa junto da família, que significa passagem, mudança de cenário, mudança de tempo. Você está entendendo a palavra vida? Então você percebe que agora a família está dentro de casa, a janta está preparada, o sangue está na porta, eles agora vão se reunir. E eis a pergunta, Thales: e para aquelas famílias que são pequenas? Aí Deus disse também: olhe, se a sua família for pequena, se una com outra família. E segundo a religião da época hebraica, da cultura hebraica, uma família pequena era uma família que tinha menos de 10 pessoas. Então você que tem uma família pequena, se una com outra família. Mas o segredo está em obedecer a Deus. Mata o cordeiro, fecha a porta, fique dentro de casa e passe o sangue nos umbrais da porta. Quando lemos a continuidade, percebemos: Thales, o que eu devo fazer para minha família prosperar? Obedeça a Deus. O primeiro princípio que eu quero elencar nesta noite aqui na congregação de Teixeirinha é: sem obediência a Deus, você não consegue prosperar com a sua família. Você vai atrapalhar o que Deus já disse ao seu respeito. É como um filho rebelde que desobedece pai e mãe e quer prosperar. Meu amigo, com toda sinceridade, você não consegue viver bem desobedecendo pai e mãe, porque é mandamento. Se você não obedece seu pai e sua mãe, você está sendo reprovado por Deus. Você pode pilotar quantas vezes for, mas irmão Thales, tem uns aí, né, irmão, com 14 anos dizendo que é maior de idade, não é verdade? Não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe, mas também não pega uma enxada para fazer um roçado para dar as contas do TikTok, do celular que ele usa o dia todo e não quer ajudar pai e mãe dentro de casa. Então, irmãos, com desobediência não existe bênção de Deus. Quem está me ouvindo? Para nós prosperarmos, precisamos obedecer. E a ordem de Deus foi: a família precisa estar unida. Pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filho e mãe, mãe e filha, filha e mãe, filha e pai, e assim sucessivamente. Todos devem estar juntos. Glória, glória a Deus. Dentro disso entendemos que a exigência de Deus era: a obediência vai gerar proteção e livramento. Quantos de nós, meus irmãos, somos abordados depois de um culto? Às vezes uma irmã pede oração: irmão Thales, ore pelo meu filho. Aquelas irmãs que estão ali pelejando pela família, andando de joelho pela sua casa, e diz assim: irmão Thales, ore pelo meu filho, ele está afastado da igreja e a vida dele só vai de mal a pior, é desobediente. Isso é verdade, mas tem uma coisa: enquanto tem uma mãe orando, enquanto tem um pai que intercede, irmãos, para reunir a família dentro de casa, com sangue nos umbrais da porta, a mão de Deus permanece estendida. Eu inicio aqui a minha aplicação da mensagem nesta noite aqui. Tem muita coisa para falar, mas o céu está se movendo aqui em Teixeirinha em favor de pais e de mães que estão intercedendo pelos seus filhos. Deus vai começar a trabalhar com o coração de pedra, porque Ele sabe lapidar o coração de alguém que não tem apresentado oração. Não crê que Deus move o coração de pedra? Entre face como a obediência é necessária para que nós venhamos prosperar. Gritem comigo bem forte nesta noite, diga: eu vou prosperar. Eu vou prosperar. Porque eu vou obedecer. Porque eu vou obedecer. Mas Thales, você falou sobre o cordeiro. O que é que tem a ver o cordeiro com a família? Nós lemos o Antigo Testamento e lemos o Novo Testamento. Eu mostrei a vocês que no Novo Testamento a tipificação do cordeiro é Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? João capítulo 1, versículo 29, está João Batista pregando
Só que ele observa, estava pregando e batizando, ele observa Jesus aparecer no cenário. Porque quando Jesus aparece no cenário, meus irmãos, quem comanda é ele. É ele que tem que se manifestar e se revelar. Aí João olha para Jesus e diz: este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Glória a Deus. Em segundo lugar, para minha família prosperar, eu não posso deixar Jesus do lado de fora. E o que é que tem a ver, Thales, a leitura do Êxodo? Tudo a ver. Porque o cordeiro não estava fora. O cordeiro estava, diga bem forte, dentro. O cordeiro não estava fora, o cordeiro estava dentro. Só que o cordeiro estava assado. Além de estar com o cordeiro assado, existia também, olha a regra de Deus: asse o cordeiro e coma o cordeiro com pães asmos, junto de ervas amargosas. As irmãs que cozinham, imagine um carneiro assado com pão e erva amargosa. Você vai entender que tudo isso tem a ver com família e eu vou trazer aqui a explicação. O que é que esse cordeiro assado simboliza dentro do contexto bíblico e na família? Vamos lá. O cordeiro assado, o seu sacrifício representava a vida dada em substituição de outra vida. Um conceito que se aplica a Jesus, irmãos. O Cordeiro de Deus, dito por João Batista, é o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Diferente do Antigo Testamento, que ele aplacava a fúria de Deus diante do pecador. Já no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele vai tirar todo o pecado. Por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então este cordeiro assado simboliza o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a luz do Novo Testamento. Então o que esse cordeiro simboliza? Isto tudo é antes da saída do povo de Deus do Egito. Vai simbolizar perdão dos pecados praticados. Diga comigo: dentro de casa tem perdão. Primeiro ponto, agora aqui aplicado sobre a questão do cordeiro assado, é que o perdão de Deus liberado sobre você é onde tudo começa. Por que, Thales? Porque a Bíblia diz que a partir de Cristo você vive em novidade de vida. Aleluia! Aquilo que foi praticado até aquele exato momento, quando nós temos Cristo dentro de casa, aceitamos Ele como Salvador e Senhor da nossa família e da nossa vida, recebemos o perdão dos nossos pecados que foram praticados até aquele dia. A partir daquele dia, você vive uma vida nova, uma vida diferente. Aí Deus estava dizendo através da simbologia do cordeiro assado: tem perdão para vocês dentro de casa. Segundo, o que significa os pães asmos que estavam juntos do cordeiro assado na janta que a Bíblia escreve aqui. Mais tarde você veio pregar uma janta aqui nesta noite, então vai se alimentando com a palavra, porque Deus tem coisa para falar ainda. Eu quero que vocês saiam daqui meditando na palavra. O que significa aqui, Thales? Os pães asmos. O cordeiro significa perdão. Quem lembra, diga perdão. Os pães asmos significa a pressa de Deus para que acontecesse a libertação. Os pães ázimos lembram a saída rápida dos israelitas do Egito. Ou seja, o pão asmo era um pão que não tinha tempo de fermentar, porque ele não tinha como levedar, não tinha fermento na sua composição. Então os pães asmos se remetem a um tempo rápido de Deus, que simboliza a pressa da saída do Egito.
O que Deus está dizendo para alguém nesta noite é noite de você sair do Egito depressa. Glória, glória a Deus. O que simboliza o Egito na família, cara? Isso no mundo. Tem muita gente, irmãos, no contexto agora aplicado de salvação, que dizem que servem a Deus, mas vive aliançado com o Egito. Meu Deus. Eu tenho sangue hebreu. Minha mãe é uma irmã de 5 coração. Meu pai é um obreiro da igreja. Eu tenho uma avó que é crente. Eu tenho um tio da década de 1940 que um dia ele aceitou Jesus. Ele já faleceu. Ele diz: eu tenho um sangue de crente. Não, meu irmão, isso não vai me salvar. Porque não adianta ter a linhagem hebreia, não adianta ter a linhagem de uma família que serviu a Deus, se o teu coração está preso no mundo, está preso no Egito. Aí Deus disse a Moisés: manda o povo pegar os pães ázimos que simbolizam a pressa, porque eu quero que eles saiam depressa hoje. É uma palavra que eu digo da parte de Deus para alguém: até quando tu vais relutar contra a vontade de Deus? Deus tem usado um para pregar a palavra para ti, tem usado outros com uma simples literatura, e você não tem dado ouvido à palavra de Deus. Como você quer prosperar espiritualmente? Como você quer que sua família seja abençoada, se você despreza o abençoador? Não queira a bênção sem o abençoador, porque ela não dura. Porque a maior bênção durável para a vida de um ser humano é a salvação e a saída do Egito. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos, esta noite. Deus tem pressa que tu saia deste lugar. Deus tem pressa que tu saia desse ambiente que Deus não está agradando, que as suas ações não estão agradando a Deus. É noite de você sair rápido, depressa, porque tem coisa nova de Deus para ele fazer. Eita! Meu Deus! Deixa para alguém aí se tu podes interagir. Olha, vem para cá, diga assim para ele: Deus tem pressa. E mais forte, diga para ele: e é hoje. Nem é amanhã, nem é depois de amanhã. O que Deus quer hoje. A ordem de Deus para Moisés é hoje, Moisés. Eita Deus, eu estou sentindo graça nesta noite. Tem muita gente, irmãos, que faz parte da sua família, que não é crente, que Deus manda dizer e liberar a palavra da parte de Deus nesta noite: vai sair do Egito com pressa. Deus cria situação, irmão. Deus sopra os ventos, porque Deus tem vários tipos de vento. Tem um vento que Deus sopra que afasta, e tem um vento que Deus sopra que aproxima. E Deus te orienta para dizer em Teixeirinha: o vento que aproxima está sendo soprado aqui nesta noite. Alguém vai se aproximar de mim, assim diz o Senhor. Quem tem a palavra, glorifique a Deus aqui em Teixeirinha. A presença de Deus é notória aqui. Vai se aproximar, mulher, entre Nelemitar e a fúria. Homem, contempla alguém se aproximando de mim. Observa pelos olhos da fé. Aleluia. Meu Deus. Pressa para a libertação das cadeias. As amarras do Egito não vão conseguir mais prender. Meu Deus. As tentações do Egito não vão mais conseguir prender ninguém. É isso que Deus está dizendo, irmãos, aqui em Teixeirinha nesta noite. Os pães ázimos simbolizam que tudo aquilo que o Egito oferece, no sentido de pecado, de imundícia, de prostituição, de imoralidade, não vai mais conseguir prender quem Deus tem negócio. É Deus dizendo para os hebreus: chegou o tempo de meu povo entrar em Canaã. Vai sair do Egito para caminhar o caminho da promessa. Tem promessa de Deus para ser cumprida aqui nesta casa, nesta noite. Ela é na candaraia. Estou sentindo Jesus aqui.
cadeias estão sendo quebradas. É sobrelevar. Quem é espiritual entende que eu estou pregando aqui nesta noite. O poder do sangue do Cordeiro está quebrando cadeias aqui em Peixeirinha. Irmãos do ciclo de oração e os irmãos que gostam de orar, guerreiem comigo nesta noite. Porque tem guerra no mundo espiritual, no mundo invisível que nós não conseguimos enxergar. Que tem crentes que estão travando aqui há muitos anos. E Deus manda dizer para você: chegou o tempo que o sangue do Cordeiro está sendo aspergido nos umbrais da porta. E haverá livramento, livramento. Assim diz o Senhor da igreja. Agora Deus tem um livramento que desce na casa. Olha Deus visitando aquele que está distante e livrando lá. Deus visita quem está perto e quem está longe, quem está embaixo no vale, quem está em cima do monte, quem está no outro estado. Deus está visitando alguém que mora em outro estado que tu tem orado. Ele vai quebrar tudo. Livramento. É presença de Deus aqui no e o inferno vai estremecer aqui nesta noite. Não é porque eu estou pregando, não. É porque o sangue de Cristo tem poder. Eu vim pregar no culto da família que o sangue de Jesus tem poder. Que mistério é esse, meu Deus? Não perde mais a tua paz nessa noite. Volta a dormir tranquila e tranquilo, porque chegou o tempo de tu sair desse lugar. O Egito não mais vai fazer parte da tua família. Eita, meu Deus, que é isso? Aonde tem cordeiro sacrificado, irmãos, tem purificação e tem santidade. O pão asno, Jonas, também aquele não tem fermento. E o que simboliza isso para a igreja? A ausência do fermento, irmãos, é essencial para a preparação dele, porque é um símbolo de purificação, removendo a influência do pecado e buscando uma vida de santidade. Por isso que crente não presta e não se dá com fermento, porque Deus não trabalha com artificialidade, e Deus não trabalha com inchaço. Pega um bolo e cozinha ele, asse ele sem fermento para você ver como é que fica. As irmãs que cozinham sabem o que eu estou dizendo aqui. Veja a diferença com fermento e sem fermento. É totalmente gritante. Mas é melhor você estar sem fermento. É melhor você estar em dia com Deus do que acrescentar o que Deus não quer. Na sua família, o pão tem que ser sem fermento. No contexto espiritual, não misture igreja com mundo, mundo com igreja. É isso que a Bíblia diz. Quer prosperar? A sua casa tem que ser entregue totalmente para Deus. Ah, Carlos, mas tem alguém lá que não se converteu ainda. Eu digo para você, mas você como líder da sua casa, como dono de casa e como dona de casa, a responsabilidade é sua. Você como sacerdote de sua casa e como coluna espiritual de lá, você tem que estabelecer o culto a Deus. O cordeiro vai ser sacrificado, queira alguém ou não queira, todo mundo vai ficar aqui dentro. Meu Deus. Irmãos, biblicamente falando, você não vê a Bíblia dizendo que alguém chegou e disse assim, né? Um jovem chegou e disse, não mãe, eu não vou ficar aqui não, eu vou dar um passeio. Aqui também entra a questão da autoridade paterna e materna. Porque se você não exerce a sua autoridade paterna e materna, não espere sua mãe exercer sobre os seus filhos aquilo que você não exerce. Não espere, a avó dele quando dá um grito, ele treme. Ele tem que tremer quando você
grita, não é quando sua mãe grita, não. Glória a Deus. Porque esse contexto de ordem de família está ficando estranho, irmãos. Como é que pode o filho não obedecer a mãe e não obedecer a avó? Tu tem que obedecer a todo mundo, é mãe, é pai, é avó, é tio, todo mundo você deve o respeito e a obediência. A Bíblia diz: todo mundo fica dentro de casa. Só que tem uma coisa que eu elenco aqui. A Bíblia não diz, mas eu posso aplicar, consciente do que eu estou orientando os irmãos. Se alguém não quiser ficar, tá? Eu coloquei para dentro, alguém não quis ficar, pulou pela janela. Qual é o resultado? Morte. Glória a Deus! Glória! Meu Deus! Fiz o que eu pude. Eita, é pesado para alguém ouvir isso, né? Meu Deus! Mas eu vim pregar o que Jesus mandou. Fiz de tudo. Eu coloquei ele para dentro. Coloquei lá para dentro. O que isso simboliza? Um pai e uma mãe faz culto com os filhos em casa, convida eles para vir para a igreja, convida eles para vir para a Santa Ceia, convida ele para vir para a escola bíblica dominical. Quando vai orar de noite para dormir, convida para orar. E aquele camarada é aquela mocinha rebelde. Aí quando chega o dia que Deus diz: hoje é noite de você fazer o sacrifício, hoje é noite de você ficar em casa. Em que sentido? Obedecer o que Deus manda, não se desviar do caminho do Senhor. Aí você traz para dentro de casa, alguém fica esperneando e ciscando. É verdade? Se alguém pular na janela, você não tem culpa. Meu Deus! Por que, irmão? Porque você fez a sua parte. Não, mãe, é porque aconteceu isso comigo, porque a senhora não avisou. Mentira! Não aconteceu isso com fulano porque a mãe educou. Será? Ou foi desobediência porque ele pulou da janela? E Deus disse que não saísse dentro de casa, ficasse na casa. Quem está entendendo a palavra, meus irmãos? Diga bem forte para a gente gravar o tema: o cordeiro não pode sair da minha família. Não pode sair da minha família! Mas o que simboliza as ervas amargosas, que tem gente que está tentando até agora se perguntando, e o pregador não falou. Na Páscoa judaica, à luz da Bíblia, as ervas amargosas, crianças, simbolizam a amargura do cativeiro no Egito. Elas são consumidas como parte da celebração para lembrar o sofrimento e a dura vida dos hebreus sob o jugo do Egito. Além disso, as ervas amargosas podem ser interpretadas como um lembrete da amargura dos pecados e do cativeiro espiritual que nos afasta de Deus. Aí Deus estava dizendo para o povo: cordeiro, pães asmos, pão sem fermento, simbolizando o quê? Purificação e santidade. Cordeiro simbolizando perdão, pães asmos simbolizando purificação e santidade, e pressa de sair do Egito. E as ervas amargosas é o teu testemunho de vida. Quem tu eras? Glória, glória a Deus! Quem tu eras antes de Jesus? Meu Deus! Ou você está pensando que tem Santa Rão e Santa Rona aqui? Todo mundo é pecador, irmão. Eu que eu estou pregando a todos nós que estamos aqui reunidos aqui, somos pecadores. Nós estamos nessa carne velha, que se nós não vigiarmos, ela nos leva para o pecado. Mas qual é a diferença daquele que está dentro da casa, participando do cordeiro, do sangue dos umbrais, para aqueles que estão fora da casa? Porque quem está dentro da casa é blindado pelo Espírito Santo para não pecar. É protegido pelo Espírito de Deus para não se desviar. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas para aquele que está fora da casa, o resultado será destruição espiritual, morte. E as ervas amargosas? Pega o microfone aqui, você que nunca foi crente. Você vai dizer algumas situações que você passou complicadas na sua vida.
E no final, você vai agradecer a oportunidade. E depois daqui você não vai ter nenhuma experiência espiritual. Agora, pegue um crente que se converteu, mesmo fraquinho, que teve uma vida atrás, pregressa, desacreditada. Pega o microfone e dê a ele para ele falar. Ele vai dizer, ele vai dar um testemunho chorando. Uns vão às vezes parar de falar porque a emoção vai ser tão grande. Emoção por quê, Thales? Porque o poder de Jesus é tão poderoso que quando ele for falar sobre a conversão dele, quando ele aceitou Jesus, ele vai ter tanta alegria de não ser mais o que era, que às vezes você vai ter que se abaixar do microfone para dizer o quê? Eu fiz isso, eu fui aquilo. Aí ele diz, antes de entregar o microfone, mas hoje eu sirvo a Jesus. Alguns vão dizer, eu vivia bebendo cachaça, dormindo nas calçadas. Outros vão dizer, vivia na prostituição, mas hoje eu prego o evangelho a toda criatura, andando aqui na igreja dizendo, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem tem Jesus na vida tem testemunho para contar. Teve ervas amargosas do Egito, é verdade. Eu fiz essas estripurias mesmo, é verdade. Eu estressei alguém, é verdade. Eu fiz coisas que não devia, é verdade. Mas quem tem cordeiro dentro de casa vai entender. Eu fui perdoada, eu fui perdoado. A minha família a partir de hoje está salva do juízo de Deus. Quem entende a palavra nesta noite, glorifica a Deus. Glorifica a Deus por mais alguns segundos para nós orarmos. Eita, o cordeiro não pode sair de dentro da tua casa. Não tira o cordeiro de lá. O grande perigo, irmãos, tem muitas pessoas tirando Jesus de dentro de casa para agradar a e a B, agradar a C e a D. Escute-me bem, você prefere agradar a e a B, que não te leva para o céu, ou agradar a Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida? Está escrito João 14,6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, mas alguém não gosta porque eu coloco uns hinos de Shirley lá dentro de casa. Mas quem é que manda na sua casa? Primeiro Deus, e segundo você. Ah, mas tem alguém que não fica satisfeito. Tem alguém na minha família que chega lá e eu começo a cantar os hinos da harpa. Porque crente é assim, porque tem Jesus dentro de casa, irmão. Pode chegar a família de longe para visitar, mas na hora de comer, ela ora agradecendo pela refeição. Na hora de dormir, ora agradecendo a Deus pelo dia. Aí tem gente que não entende esse negócio, fica criticando. Mas quem foi que te orientou a fazer assim? Quem foi que te orientou? Fecha a porta da casa, coloca sangue nos umbrais da porta, come o cordeiro assado com pães ázimos e ervas amargosas. Aí você lembra, eu tenho um contato com o cordeiro, Jesus está aqui. Eita, aí alguém às vezes vai visitar você e fica dormindo, aí te escuta cantando, aí quando menos espera, mulher, o que é que você está cantando aí? Que eu estou me arrepiando aqui dentro de casa, eu vim te visitar, nós temos uma paz aqui. Aí você vai dizer, porque Jesus não sai daqui de casa, eu não deixo ele sair daqui. Por que é que tu faz? É porque eu coloquei o sangue, eu obedeci, entreguei minha vida para Cristo, estou cantando alegre e feliz com Jesus. A minha alma só vive a cantar, a minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Quem entende a palavra e glorifica a Deus. Canta, mulher, lá dentro de casa. Tira a harpa do salgueiro. Irmão, eu vou entregar tudo que Jesus mandou. A hora foi embora. Eu vou entregar o que o céu mandou. Canta dentro de casa. Entremece, entra, face érgia. Enquanto estás adorando a Deus lá dentro de casa, o mundo espiritual não entende, não compreende como é que às vezes a porta está travada, está faltando coisa dentro de casa, e tu pega a tua harpa na tua simplicidade, às vezes dobra o joelho para
céu fica dizendo: canta, me adora, porque eu vou ajustar as coisas. Quem tem glória a Deus, aumenta o teu nível de glorificação aqui em Teixeirinha nesta noite, porque tem poder de Deus para ser derramado aqui no culto da família. O Espírito de Deus te diz: tem proteção para dentro de casa. Ela é bacana, para a gente completar, meus irmãos, quem obedeceu foi abençoado. Que sentido? Versículo de número 29 do capítulo 12. E aconteceu à meia-noite. Diga, à meia-noite. À meia-noite. Alguém lembra dessa expressão, à meia-noite? Mateus 24 fala sobre isso, Mateus 25 fala sobre isso. Meia-noite se remete, meu irmão, ao dia do juízo e ao dia do arrebatamento da igreja. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo. Quando Jesus vier, meus irmãos, o que significa meia-noite? A meia-noite significa um tempo que nós não sabemos, um tempo de transição. Quando chega a meia-noite, se inicia um novo dia, num tempo de transição que nós não sabemos quando será. Jesus voltará. Olha que mistério, meu Deus. Mas quando Jesus volta, Jonas, quem recebe o livramento e a proteção é quem tem sangue nos umbrais. Digam comigo: sangue nos umbrais. Sangue nos umbrais. Da porta. Da porta. Quem entendeu até agora vai saber e lembrar o que isso significa. Quem tem Cristo dentro de casa. Quando a trombeta tocar, Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai ver quem é que tem a marca do sangue, quem é dele. E quem for dele vai subir com ele. E quem não for dele ficará para o tormento eterno aqui embaixo. Por isso que eu digo que o Antigo Testamento é a luz do Novo. Aí Moisés escrevendo diz no versículo 29 do capítulo 12 do Êxodo: eu sinto graça em pregar aqui nessa noite. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se naquela noite e chorou, porque o seu filho havia morrido. O que é isso, Thales? Jesus está voltando. Quem obedeceu recebeu o livramento, mas quem não obedeceu recebeu a morte. Para um contexto de aplicação para a sua família, eu vou profetizar, porque eu sinto graça de Deus aqui. Vocês me conhecem aqui de Ayandra. Eu vou dizer para alguém aqui: não vai se perder ninguém. Vou repetir para que alguém que esteja ainda embaraçado com alguma dúvida entenda: não vai se perder ninguém. Porque, Thales, à meia-noite vai vir, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas o céu me diz: ele vai preparar todo mundo para estar apto no dia, para subir para a glória com Deus Pai e permanecer eternamente com Deus. O que é isso, Thales? Jesus volta e a tua família sobe. Jesus volta e a tua família vai subir, vai se converter um por um. Um por um. Escute: aquele que é grosso, que é ignorante, vai se converter, diz o Espírito de Deus em Teixeirinha, porque o espírito de incredulidade está caindo por terra nesta noite. E Deus está dizendo: enquanto o espírito da morte passa lá fora, tu estás vivo dentro de casa, vivo dentro de casa, vivo dentro de casa. Quem tem mão para levantar e boca para abrir, para glorificar, assim faça Deus nesta noite. Por favor, meus irmãos, fiquemos em pé. Aleluia! Eita Deus! Aleluia! Aleluia! Eu sinto Deus entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
ser destruída. Eu sinto o peso da palavra desta noite, da responsabilidade espiritual que há nesta noite em Teixeirinha. Não vai haver a morte dos primogênitos na casa que tem Jesus Cristo como Senhor. Não vai haver choro. Não vai haver escândalo. E o luto está saindo de alguns lares. Irmãos, Deus me mostrava algumas bandeiras pretas, mas o Espírito me diz que a negritude da morte está saindo nesta noite. Os espirituais contemplem nesta noite o que Deus começa a fazer. Haverá um rebuliço nessa região. Porque é uma fúria do adversário contra esta obra e contra este trabalho. Mas assim diz o Espírito: eu abri uma fonte nesta terra. Cantuface Cleuti Haná. Abri uma fonte de vida neste lugar. Enquanto a minha igreja proclamar o meu nome, o meu sangue nesta localidade, soprarei o espírito da morte das regiões espirituais. Porque há muito tempo ele assim quer reinar, mas digo assim para vós: estou afugentando as nuvens da morte. Estou soprando o espírito da morte daqui. Recebam, assim diz o Senhor, vida, 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 vida e poder aqui nesta noite. Agora, assim diz o Senhor desta igreja. Entrarás em casa diferente. Entrarás em casa diferente. Entregando tuas mãos naquele lugar. Manto cope a terra saná. Entrarás no quarto dos teus. Meu Deus. Repreendes tu, Meu Deus. o espírito da morte, a ansiedade. Entra nos teus aposentos e a senhora entra na tua casa e apresenta e diz: Senhor, Meu Deus. tem sangue. Que mistério é esse? Marcharás naquele lugar como um campo de guerra. Marcharás na tua tenda como um campo de batalha. Entendes tu, né? Entendes tua visão? Entendes tua direção? Porque alguém muito tem te dado angústia. Deus está me mostrando aqui. Muito alguém tem gerado angústia e perturbação para ti. Mas tu marcharás como guerreira e como guerreiro naquela casa. Darás um brado de ordem ali no mundo espiritual e dirás: esta casa tem sangue, esta casa tem sangue. Todos aqui de Teixeirinha, levante a mão para o céu bem forte. Se você puder, aponte para a sua casa, aponte para a sua casa, a direção da sua casa. Eu vou apontar para João Pessoa. Nós iremos dar um brado no mundo espiritual e nós iremos dizer assim: inimigo das nossas almas, a nossa casa tem sangue,
Sejam cheios nessa noite, cheios. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas nesta noite. As irmãs e os irmãos batizados estão convidados a falar em línguas espirituais. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abra a boca para glorificar, porque Jesus pode te batizar, porque Ele está na casa. Jesus está na casa. Não vai ter morte. Eu vou bradar mais forte, não vai ter morte. Jonas, grita aqui no microfone, diga assim, não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Eu vim para dizer aqui, Teixeirinha, não vai ter morte. E no outro dia, no outro dia você vai sair do Egito e vai entrar num caminho novo. A sua família a partir de hoje vai entrar por um caminho novo, vai viver uma dimensão espiritual nova. Tu vai sentir algo diferente enquanto tu caminha para vir para o culto, enquanto tu volta para ir para casa, ou enquanto tu vai trabalhar. Porque Thales, chegou o tempo de Deus para se fazer. O tempo de Deus chegou para dentro da tua casa. Aquele, minha filha, prepare um hino, por favor, com a permissão do nosso irmão Leandro. Nós iremos adorar a Jesus nessa noite. Eita, eu estou sentindo uma alegria de Deus tão grande. Aleluia. O cordeiro não pode se separar da nossa família, não pode sair dentro da nossa casa. Tem que ter cordeiro. O inimigo, ele quer destruir, mas Jesus veio para salvar. Vou contar um rápido testemunho de uma família. Estávamos uma vez fazendo um culto ao ar livre, uma mini cruzada em João Pessoa. Na época ele estava solteiro, estava sendo feita na frente da casa de pai. Até hoje ele mora lá. E nós cantamos, pregamos, 9 da noite, ninguém se converteu. Entregamos literatura, convidamos o pessoal para vir para o culto, para assistir o culto, ninguém se converteu. Acontece que do nada para um carro preto na esquina da praça, o camarada abre a porta e bota a perna para fora. Aí eu olhei para aquele cidadão e Deus disse assim: se aproxime, entrega a literatura e diga que eu amo. Cheguei lá, disse a ele: Jesus te ama. Receba a palavra de Deus, uma literatura, aquele panfletinho que muita gente recebe e amassa e joga. Aquele panfletinho que você muitas vezes recebe, amassa e joga. Esse panfletinho aqui. Eu entreguei a ele, ele recebeu e começou a se emocionar. Eu disse: alguma coisa está aqui para Deus fazer nessa vida hoje. Eu disse para ele: Jesus pode mudar a tua vida hoje, rapaz. Jesus te ama. Ele olhou para a minha face assim, um senhor de seus 53 anos, bem vestido, ensacado social, um carro muito bonito. Só que eu percebi que ele estava com um teor de álcool. Percebi os olhos dele vermelhos e falando com um teor de álcool. Ele tinha bebido, não muito, mas de forma média ele tinha bebido. Eu disse: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele disse: eu quero, irmão. Aí eu peguei a mão daquele cidadão e fui com ele até o púlpito, que nós fizemos um púlpito lá na praça para a gente pregar. Já colocamos um púlpito lá. Ele se alegrou, chorou, os irmãos fizeram uma festa, como você faz com os irmãos do projeto Canção da Rede Arianda e com os irmãos que evangelizam, e aquela alegria. Só que depois que acabou o culto, a gente se abraçando, olhei para ele e disse assim: deu seu contato para nós acompanharmos você e fazer uma visita, que é isso que nós devemos fazer. Ele passou o contato para mim e disse assim: irmãos, mas eu tenho que dizer uma coisa para você e para os irmãos aqui. Eu me converti, mas essa minha decisão aqui, ela foi crucial para a minha vida. Eu disse: por quê? Porque eu estava subindo na ladeira dos Funcionários 2, que é onde o pai mora, que é uma ladeira assim, é uma subida, e antes da subida tem uma entrada para a praça, que era onde nós estávamos fazendo o culto. Ele disse que antes de subir a ladeira do Funcionários 2, que é o bairro de uma pessoa, ele sentiu uma força puxando ele para entrar para a praça. E ele disse que na medida que ele sentia aquela força levando ele para a praça, ele ouvia os crentes cantarem o hino.
que é aquele hino que geralmente a gente canta no final do culto, para conversão, o hino da harpa. Hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eles que ouviu a gente cantando o hino, entrou e sentou com a porta aberta do carro ali. Mas é só isso, sabe, não? Ele disse para mim que estava indo para casa depois de uma noite de bebida, matar a mulher e depois se matar. A arma, irmão, está aqui embaixo, viu? Do banco do carro. Isso não precisa mostrar, não. Porque eu não quero saber o que você foi antes daqui. Eu quero saber o que você vai ser a partir daqui. Cristão, vida nova. Sua casa não vai ter morte. Fica lá, abraçamos ele. Você percebia que aquele teor de álcool tinha saído? Porque quando Jesus chega, irmãos, tem poder de tirar até o oxigênio do álcool do sangue. Ele foi para casa naquele dia. Na outra semana vamos fazer um culto relâmpago no girador que tem no bairro abaixo. Quando menos espera, começamos a cantar o hino da harpa. No culto ao ar livre, no domingo à tarde, era um pecador, andava sem Jesus, cantando. Quando menos espera, um portão de alumínio se abre. Quem é que chama a gente para fazer o culto na casa dele? Eita, glória! Aleluia! Aleluia! Estava ele e diz assim: irmão, sou eu. Lembra de mim? Eu lembro muito bem. Vem aqui. Aí nós chegamos lá. Eu, o saudoso presbítero Everaldo Gama, porque casa que tem cordeiro, o espírito de morte não manda. Entramos na casa dele. Estava ele lá, bem vestido. Eu disse: qual é a finalidade do senhor convidar a gente para cá? Não é porque minha mulher também quer aceitar Jesus no seu lado. Ele acredita que Jesus é vida para a tua família. Adore a Deus, Jesus. Mas Jaqueline, você preparou o hino, minha filha? Aleluia! Preparou o louvor, minha filha? Louvado e grande. Qual é a oração, irmão Thales, que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algumas orações. Quem estiver com saúde, fique de pé. Mas quem não tiver saúde, pode se sentar. No caso, minha mãe está com problema de joelho. E mães que têm filho de colo. Quem tiver problema de saúde, não senta todo mundo, não. Mas quem tiver doente, se senta. Quem tiver saudável, fique de pé. Porque a oração que eu vou fazer aqui, eu fiz isso outra vez numa congregação, sentou todo mundo. Depois eu já repreendi, todo mundo doente, misericórdia. Eu vou orar por vocês aqui, por famílias que estão aqui unidas, em propósito por alguém. Porque nós iremos clamar pela família, hoje é culto de família. Você que tem alguém que está distante, alguém que tem desagradado a Deus, ou até mesmo lhe perturbado, aquele que Deus falou com você pela palavra, eu vou convidar você para sair do seu lugar e vir representar a sua família aqui, porque nós iremos orar por você e pela sua casa. Saia do seu lugar e venha representar a sua família. Thales, eu preciso de uma ação de Deus, porque eu vivo numa situação impossível de se resolver. Só Deus. É para você também. Deus também é Deus do impossível. Saia do seu lugar e venha à frente, que nós iremos orar por você. Esse primeiro convite é para você que representa a sua casa, ou até mesmo você que se encontra numa situação que você precisa se ajustar com Deus. Porque Jesus mandou tu colocar o seio no umbral da porta e tu não colocou. Eu te convido, sai rapidamente do teu lugar e vem aqui para frente para nós orarmos por você. Tanto para aqueles que vão representar um parente que está afastado, representar um parente que está numa situação difícil, representar uma família que está vivendo uma vida de doença, gente doente, represente. Nós estamos aqui representando as nossas famílias. Glória, glória. Vem para frente nesta noite que nós iremos clamar. Tem mais, pode vir. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelas nossas casas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você, mãe, vem orar pelo teu filho que está afastado.
Vem representar o teu marido que não é crente. Vem representar o teu irmão que não é crente. Iremos guerrear nesta noite. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, irmão Tiago. Jesus está aqui, irmão Leandro. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jaqueline, solta o vinho, filho. Enquanto eles estão aqui, já começando a orar por eles, pelas suas famílias. Tu vais começar a cantar. Daqui a 1 minuto eu começo a orar. Pense naquele irmão, naquela irmã, no teu pai, no teu tio. Alguém que precisa de Cristo. Alguém que precisa de um milagre. Lembra desta noite. E começa a orar por ele, que nós iremos clamar aqui nesta noite. Daqui a 1 minuto, 1 minuto e meio eu começo a orar. Começa tu a apresentar os teus agora. Ora, clama, porque nós iremos daqui a pouco entrar numa corrente de oração aqui nesta noite. O que adianta ter os sonhos e não enxergar? Ter a sua volta bons e não enxergar. Receber nome de Deus, porém por tu estar. Está me gente chorando aqui. O meu Deus se movimenta sobre a coração. Jesus! O nome de suas mãos e tem acesso a ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, Meu Deus! eu vou entender que meio ao silêncio está. Ele está! Glória, 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 glória. Ora pela tua casa. Profetas não dirão e não se dobrar, e eu reconhecer terão que confessar que só há Deus em toda a terra e céu, que outro igual não. Senhor, estamos diante de tua presença nesta noite, clamando pelas nossas famílias. Aqui estamos diante de ti, meu Deus. A nossa família é tua, meu Senhor. Eu também estou representando os meus. Esta noite aqui em Bexaria. Olha os teus filhos e filhas que apoiaram o teu altar nesta noite. A situação é difícil, meu Deus. Mas o nosso Deus se movimenta ao som da noite. As portas estão fechadas. Mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que se move. Em nome de Jesus nós te pedimos. Espírito de morte, vai embora. Aqueles que ainda não se converteram ao Senhor.
intercedendo. Se Jesus mandar tu dar um abraço tua irmã, amiga, tu abraça ela. Se Deus te mandar abraçar o irmão, amigo, tu abrace ele. Baixinho, eu vou te abaixa um pouquinho o som dela para aqui daqui do corredor. Glória a Deus. Porque nós iremos fazer um convite. Bem baixinho, bem baixinho. A gente aproveitar para fazer o convite por causa da hora. Canta bem baixinho já. Gente, meus irmãos aqui reunidos, enquanto os irmãos estão louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vitória na família, eu quero convidar você que não é crente nesta noite, que decide-se de forma voluntária a aceitar a Jesus como teu Salvador. O convite que eu estou fazendo aqui, meus amigos, já amo a vida de vocês, mesmo sem conhecê-los. É um convite necessário e crucial para o seu futuro. Sem Jesus, nós não conseguimos avançar. Sem Jesus, nós não temos o perdão dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, mas quando encontramos Jesus como Salvador, temos o perdão dos nossos pecados. Não somos perfeitos, mas buscamos em Jesus para viver uma vida de paz. O que eu estou apresentando nesta noite é a salvação. O cordeiro que nós pregamos aqui simboliza a salvação. O sangue que nós pregamos aqui simboliza Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário para te dar vida e a salvação da tua alma. Eu quero convidar nesta noite, aonde está a primeira pessoa que deseja aceitar a Jesus como Salvador da sua vida? Aonde está você que quer mudar de vida nesta noite, que quer tomar uma decisão por Jesus? Eu te convido, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Irmão, se você estiver perto de alguém que não é crente, os irmãos ali atrás, se estiverem perto de alguém que não é crente, convide ela para vir com você, convide ele para vir com você. Jesus te ama e Ele quer proteger a tua família e acima de tudo a tua vida, a tua alma. Aonde está a primeira vida para Jesus? Vem, sai do teu lugar. Eu te espero. Está vindo? Venha, meu irmão. Abre o corredor aqui, meus irmãos. A primeira vida chegou. Onde está a segunda? Vem para Jesus. Isso, irmão. Fique perto dela. Oh, glória. Onde está a segunda vida? Venha. Cadê os irmãos de Teixeirinho que se alegram por vidas que se rendem a Jesus? É culto com a família e Jesus está salvando nesta noite. Aonde está a segunda vida? Sai do teu lugar e vem. A igreja vai orando, as irmãs orem. Orem para Jesus quebrar as cadeias nesta noite. Orem. Intercedam comigo. É um momento de guerra que nós vencemos através da oração. Vamos clamar. Vem para Jesus nesta noite. Aonde está a segunda vida? Vem. Vem para Jesus. Vem para Cristo. Jesus quer te salvar. Meu Deus. Onde está a segunda vida? Traz, Espírito Santo de Deus. Cadê os irmãos que oram? Cadê os irmãos de intercessão? Traz, Jesus. Quebra as algemas. Quebra as cadeias, Jesus. Nós viemos abençoar essa localidade. Viemos abençoar as famílias aqui. Mas eu quero te pedir a maior bênção sobre ele, sobre ela, a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. Eu te peço, Senhor, traz ele, traz ela. Onde está a segunda vida? Vem tomar uma decisão por Jesus. Jesus quer mudar a tua vida hoje. Vem, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Meu Deus, Jesus está na casa. Se você conhece alguém que está afastado, convide ela. Se você conhece alguém que está afastado, convide ele. Tem bênção de Deus aqui nesta noite. E a minha alma se alegra.
Jesus te convida. O que eu quero, meu Deus, aleluia. Cadê você para nós orarmos por você? Última vez eu convido para nós orarmos essa noite. Aonde está você? De tudo que você ouviu pela pregação da palavra, Jesus hoje quer te dar um grande livramento. E o livramento é a sua alma não se perder, e sim estar em Deus protegida. O que será do dia de amanhã? Nós não sabemos, porque o dia de amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Se Jesus voltar hoje, para onde vai a tua alma? Se Jesus voltar hoje, para onde vai a tua alma? Onde está a segunda vida? Não tem? Vamos orar por essa bênção de Deus que aceitou a Jesus nessa noite. Tem alguém feliz aqui, meus irmãos? Não fica apressado não, que quem mora mais distante sou eu. Vou para João Pessoa daqui a pouco. Vamos orar por ela. E você, meu filho, você já é crente? Você mesmo, camisa branca. Você prestou tanto atenção na palavra. Parabéns. Está afastado, né? É porque ele já conhece, né? Tu és daqui mesmo? De Teixeirinha, né? Muito bem. Estás esperando o quê para voltar para Jesus? O que é que te falta? Eu preguei a palavra, irmãos, e passou o tempo todo observando, ouvindo. Isso aí é um privilégio para você e para nós estarmos aqui, recebendo você como visitante. Mas a maior alegria da igreja é ter você como um ajudador, um cooperador. Volta para Jesus hoje, rapaz. Jesus tem um negócio na tua vida tão bonito, com toda sinceridade. Jesus quer fazer algo grande na tua vida. Jesus te convida, vem hoje. Porque Ele quer mudar a tua história ao avesso assim. A esposa dele também já é casada. Aí, é obra. É um momento onde há uma luta, uma guerra muito grande. Mas há uma alegria na nossa alma. Jesus quer passar o sangue na tua casa, na tua família hoje. Nós convidamos ele, juntamente com sua esposa, a voltar para Jesus. Vem para Cristo nesta noite. Recebe força nas tuas pernas e vem para cá. Toma uma decisão, e a decisão é voluntária. Nem por força, nem por violência. Mas nós, como pregadores do Evangelho, nós pedimos e insistimos porque nós sabemos a preciosidade que é ser servo de Deus. Vem para Cristo hoje, ele já está chorando, porque Jesus está visitando a sua alma. Isso é a visita de Deus sobre a sua alma, porque Ele tem promessa desde o ventre. Tem promessa desde o ventre. Aleluia. Aleluia. O inimigo embaraçou por alguns caminhos, levou por algumas vertentes, mas Deus está dizendo para ti, um caminho está aberto de novo diante de ti. Entra por ele nesta noite. Este caminho se chama Jesus. Irmão Tiago já está com o braço nos teus ombros. É só tu dizer que quer. Vem para Jesus nessa noite. Traz ele, irmão Tiago. Ele quer vir. Traz ele. Glória a Deus. E a esposa vai ficar, vai perder a bênção. Irmã, coisa maravilhosa é ter um marido que chora diante de Deus. É melhor você ter um marido que chora diante de Deus do que ter um homem que lhe dá trabalho na sua família. Corre depressa e completa a obra. Isso, meu filho, chore. A bênção de Deus está nesta casa, nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O espírito da morte passou.
passou por fora. Bendito! Eita, que mistério. Se tiver mais alguém para Jesus, venha. Oh, glória a Deus. Tem alguém da família dele aqui? Muito bem. Diácono da igreja. A mãe dele também está aqui. Meu Deus! Já é crente? Já é crente? Será que o pai dele está aqui também? Cadê o pai dele? O pai dele está aqui. Deus abençoe, meu irmão. Quem sabe o senhor não se decide por Jesus hoje. Imagine agora o teu filho, um rapaz desse, chorando na presença de Deus. Tua esposa já é crente. Teu outro filho já serve a Jesus como diácono. E o senhor está aqui ouvindo esse pregador até uma hora dessa. Aleluia! Isso é sinal que Jesus tem um negócio na tua vida. Toma uma decisão por Jesus hoje. Convida ele. Se tem alguma coisa que lhe prende, quando você aceita Jesus, meu amigo, Jesus vai lhe dando tratamento para você se desprender disso. Porque tem um negócio que prende ele, para ele não se converter. E a família sabe. Mas nós chamamos ele, convidamos ele a aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, nesse silêncio aqui, Jesus está revelando os negócios. Porque Jesus liberta também, que ele está preso a algumas coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cadê ele? Ele quer vir? Qual o nome dele? É Leleu, Leleu. Já vou lhe chamar de irmão Leleu. Jesus me convida hoje, irmão Leleu. Venha para Jesus. Eu quero ter o prazer. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. O fato de o senhor estar vivendo nessa situação não lhe impede de aceitar Jesus, não. Por quê? Porque isso é um processo. A maior decisão que você tem que tomar é ser crente. Sendo crente em Jesus, não é em mim, não é na placa da igreja, não, porque o homem falha. Olha bem para cá, irmão Leleu. É ser crente em Jesus. Isso aí, no tempo, irmãos, isso é muito bonito. No tempo a tempo, Jesus vai lhe dando um desprezo a isso aí. O segredo é: eu vou servir a Deus, eu vou servir a Jesus. Porque, primeiro ponto, isso aí não faz bem para a sua saúde, o senhor sabe disso. Agora imagine o senhor se convertendo a Jesus e o poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, para todo mundo aqui, lhe dá capacidade de vencer isso. Isso é um processo. Agora imagine você como um crente, sua esposa crente, seus filhos crentes, os seus netos acreditam tudo aqui na igreja, se tiver dentro da igreja, só falta você como dono de casa. Eu quero ter o prazer de orar por você e abençoar a sua vida. Mas Thales, mas amanhã possa ser que eu não estou falando de amanhã, estou falando de hoje. Hoje, domingo, 27 de abril. Tu queres nessa noite? Amém, Deus abençoe, mas venha sempre para a igreja. A palavra foi pregada. Os dois. Deus abençoe, meu filho. Você viu? Olha bem para mim. Está vendo, seu irmão? Tu está percebendo que tem uma linha sucessória de obra? Porque a chamada contigo é obra também, rapaz. Aleluia! Irmãos, creia você ou não creia, mas eu preguei a Helena já faz muito tempo. Eu estou vendo você de gravata. Meu Deus! E se alguém me conhecer aqui, tiver no WhatsApp, mande para mim a foto dele de gravata, quando ele vestiu a gravata. Deus abençoe grandemente. Olha os dois, olhem para mim assim, os dois. Olhem para mim assim. E digam assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Aí a senhora vai dizer: me aceite como filha. E você vai dizer: me aceite como filho. Vamos orar por eles? Vou voltar para casa contente. Jesus, te damos graças. 2 vidas para ti no culto da família. Vencemos, Senhor, uma guerra no mundo espiritual nesta noite. Aleluia. Milagre. Perdoe seus pecados, Senhor. Escreva os seus nomes no livro da vida. Visite o jovem, visite essa jovem também, Senhor. E se renderam a ti como Senhor e Salvador. Eu preguei que a vida para dentro de casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sustente-os na tua palavra. Sustente-os em tua presença. Faz dele um obreiro na
tua casa, faz dele um pregador do teu evangelho, e também visita a sua esposa, Senhor, para vir junto com ele também se decidir diante de ti, como Salvador e Senhor de sua vida. Abençoe a tua filha também, sustentando-a na tua palavra e em teus passos, para que ela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pedimos todas essas bênçãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja que está contente e alegre diz amém. Amém. Agora diga bem forte, que eu não sei quando é que eu volto aqui. Diga bem forte: o cordeiro não vai sair de dentro de casa. Diga mais forte: o cordeiro não vai sair de dentro da minha casa. Jesus está vendo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória.